Antigamente era a macarronada o prato mais caro. Agora o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandona? Vocês que eram amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes, vejam só, até o feijão nos esqueceu. Atual essa frase, né? Esse trecho é bem atual, né? Lembra alguma coisa que está acontecendo agora no ano de 2020. Só que ele é um trecho do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse trecho foi escrito no dia 23 de maio de 1958. A Carolina Maria de Jesus escreveu 20 diários durante 5 anos, e esses diários foram compilados neste livro chamado Quarto de Despejo, da editora, que agora está sendo publicado pela editora Ática. Ela se tornou conhecida porque um repórter chamado Adaúlio Dantas, que era da revista Cruzeiro do Sul, foi fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé, que ficava às beiras do rio Tietê, né? Lembrando que hoje passa a marginal Tietê, e a palavra marginal que ela usa na frase não quer dizer que sejam bandidos. Essa palavra marginal, ela se refere às pessoas que estão à margem, ou à margem de um rio, ou à margem de alguma coisa, e especialmente quem está à margem da sociedade, né? Moradores da periferia e favelados, né? Ela então se tornou conhecida a partir desse livro. Ela é uma escritora negra, ela é mãe solteira, mãe de 3 filhos, né? E ela vivia uma situação de penúria porque era catadora de lixo e de metais. Então esse livro ele vai trazer pra gente uma realidade que infelizmente é comum na vida de muitos brasileiros, e ela vai falar sobre preconceito, sobre a fome e sobre o descaso das pessoas em relação à vida dessas pessoas. Bem-vindo! Meu nome é Simone Duella e hoje o tema do nosso vídeo vai ser especificamente a parte que fala sobre a fome no livro da Carolina Maria de Jesus. Para que a gente comece a entender um pouquinho sobre a fome, né? Lembrando que nossos vídeos sempre são uma intertextualidade, e hoje nós faremos essa conversa do texto literário com tabelas que vão trazer alguns números que vão fazer a gente refletir sobre a nossa realidade. A primeira tabela é essa que fala sobre a cesta básica. É uma tabela que foi produzida pelo DIEESE, ela é bem atual, ela é de setembro de 2020. Eu grifei em vermelho o estado de São Paulo. Na verdade, essa tabela tem todas as capitais. Eles fazem a pesquisa de preço em cima da cesta básica, e ela aqui são 17 capitais, mas também se você procurar no site do DIEESE, você vai encontrar as outras capitais. Em São Paulo, para quem recebe o salário mínimo de R$ 1.045, que é o salário mínimo oficial federal, né, ele gastaria no mês de setembro R$ 563,35, que chega próximo de 60% do salário, e gastaria aproximadamente 15 dias para conseguir comprar essa cesta básica. A variação de aumento foi, nos últimos 12 meses, de 18%. Quer dizer, na cesta básica que o DIEESE considera, os alimentos subiram numa média de 18%. Aí vamos mais um trechinho do livro da Carolina de Jesus. No dia 8 de novembro de 1958, no Diário da Carolina de Jesus, eu vou ler um trechinho. Ela vai fazer compras. Olha só, fui fazer compras no japonês. Comprei 1,5 kg de feijão, 2 de arroz, meio de açúcar, 1 sabão. Mandei somar 100 cruzeiros. Açúcar aumentou, a palavra da moda é aumentou, aumentou, aumentou.
Então, é mais ou menos o que expressa a nossa tabela falando sobre esses dados. Para completar, a gente tem uma charge também, que ela mostra muito pra gente essa realidade, né? Quer dizer, o menino tá ali olhando, vê um prato de comida e fala, olha pai, um disco voador, né? Uma coisa que tá tão longe da realidade, de algumas pessoas conseguir adquirir uma cesta básica. Mas o que seria essa cesta básica e o que define o salário mínimo? Então, a cesta básica e o salário mínimo, ela foi definida a partir de um decreto, que é o Decreto-Lei 399, de 30 de abril de 1938. Esse decreto foi publicado no governo Getúlio Vargas. Olha só, ele ainda está em vigor e ele é de 1938. Ele regulamenta e aprova o salário mínimo e a cesta básica. Nessa outra tabela, o DIEESE coloca pra gente os itens que compõem essa cesta básica do decreto 399 e coloca a quantidade que seria para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Qual seria o consumo mensal dessa família? É dividido por região, ela varia um pouco de acordo com cada região. A região 1 é a região onde está o estado de São Paulo. E aí vem a pergunta, né? O que você achou desses itens da cesta básica? Ele contempla todas as necessidades alimentares de uma pessoa? O que você acha? O DIEESE também calcula o salário mínimo real, que é o que o decreto, que é estabelecido todos os anos pelo governo federal, que é o de R$ 1.045, mas ele também calcula o salário mínimo ideal. Esse salário mínimo ideal, ele é o salário que seria ideal para conseguir responder a todas as expectativas que a Constituição Federal de 1988 regulamenta para uma vida digna. Eu vou ler esse trecho para vocês. O salário mínimo deve atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. É a partir daí que ele calcula o salário ideal, que seria hoje, no mês de outubro, porque ele é atualizado mês a mês, de R$ 5.005. Nós fizemos uma pesquisa e nós descobrimos que somente 10% da população brasileira recebe acima de R$ 5.005. Se vocês olharem na descrição, vai ter os links aonde foi pesquisado esses dados. Observando todos esses dados, eu vou recorrer de novo ao livro da Carolina. Olha só o que ela fala no dia 3 de maio de 1958. E assim, no dia 3 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Nós sabemos, e vou mostrar para vocês através dos dados, que existem milhares de pessoas no Brasil que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. E independente de pandemia ou não, essas pessoas vão continuar passando fome e vão continuar sem ter suas necessidades básicas atendidas. Isso é um programa de governo que deveria ser aplicado em no mínimo 20 anos para você conseguir tirar essas pessoas da pobreza e resolver a situação. Quer dizer, não dá para você pensar, por exemplo, que uma criança que passe fome e que vá para a escola só para comer a merenda, porque ela precisa daquela alimentação, porque pode ser a única refeição do dia, ou a refeição que vai realmente suprir um pouco das suas necessidades, né, básica, ela precisa da escola para isso, ela não tem essa alimentação em casa. Quer dizer, como uma criança vai pensar se ela está com fome, como uma criança vai prestar atenção na aula se ela tem fome. E aí como que você vai, uma criança que não consegue estudar por causa da fome, isso sem contar a subnutrição e outros fatores que podem afetar o desenvolvimento
cognitivo dela, como você vai imaginar esse adulto depois, né? Como um cidadão, um empregado especializado numa empresa. Então, o problema da fome, ela passa pela desigualdade social e pelo grande fosso que nós temos entre as pessoas mais ricas e mais pobres do Brasil. Eu vou mostrar mais alguns dados para vocês. No Brasil, 50 milhões de brasileiros, que são aproximadamente 25% da população, vivem na linha da pobreza. Isso, segundo o Banco Mundial, seria o equivalente a 5 dólares por dia, isso a renda familiar, e o equivalente a R$ 387,07. Isso daí dá para adquirir uma cesta básica? Aí fica a pergunta, né? Se a gente for aprofundar um pouquinho mais, for começar a detalhar quem são essas pessoas, especificamente, né? Os 10 menores rendimentos do país, quer dizer, os 10 menores salários, não estou considerando só o salário mínimo, mas o que está abaixo do salário mínimo, uma vez que a renda média, quer dizer, pegando desde a pessoa mais rica até a pessoa mais pobre do Brasil, a média entre eles dá R$ 742 por mês de salário, né? Não chega a 1.045. Então, se eu pegar esses 10 menores salários, 78% dessas pessoas que recebem os 10% dos menores salários são pretos ou pardos, isso segundo o IBGE, né? E os outros restantes, outros 20%, são brancos. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais e detalhar mais, nós vamos descobrir que 63% das casas são comandadas por mulheres negras, com filhos até 14 anos. Quer dizer, é a realidade que é retratada nesse livro aqui da Carolina de Jesus. Quer dizer, ela é uma mulher que ela é chefe de família e ela cria os filhos sozinha e ela é responsável por manter a família, né? Eu vou ler mais um trechinho do livro da Carolina, do dia 27 de maio de 1958. E aqui ela escreve uma coisa muito marcante. Ela diz o seguinte: que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos, né? Que é o que eu falei para vocês, né? Como é que uma pessoa sem alimentação, ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir pensar, ela vai conseguir produzir? É impossível, né? Aí você pode, nesse momento, estar pensando, né? Isso é um problema que afeta essas pessoas, não me afeta, não afeta o país como um todo. Quando você tem, no caso do Brasil, uma história em que um grupo de pessoas escravizava outras e enriquecia, esses grupos enriqueceram muito e continuam muito ricos. Essas pessoas, esses descendentes continuam aqui no Brasil e eles enriqueceram à custa do trabalho escravo. E aí você tem uma libertação que não reparou todos esses anos de escravidão e não proporcionou a essas pessoas a oportunidade igual de conseguir sair da pobreza. Então, isso acaba prejudicando o crescimento do país. Se você pesquisar qualquer país do mundo que seja desenvolvido, eles levam em consideração a vida das pessoas e a qualidade de vida das pessoas. Por quê? Quando você despreza uma criança que passa fome, você pode estar ignorando um grande matemático, um grande cientista, um grande líder político que está ali, né? Olha só, nós temos uma grande escritora negra, reconhecida, seus livros foram publicados em vários países, em mais de 16 línguas, então ela é uma pessoa que tem um talento muito grande, e que foi durante anos ignorada e que vivia num recanto de São Paulo, aonde, segundo ela diz, é o quarto de despejo, né? É onde a gente deixa as coisas que a gente não quer mais e que tá ali para jogar fora,
né? Ela se sentia assim, como excluída, como fora da sociedade, como uma marginal. Eu encerro esse vídeo lembrando que a gente vai ter uma continuação dele com outros temas que aparecem no livro da Carolina de Jesus, lembrando que hoje é o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Não é um dia só para a reflexão da comunidade negra. É um dia de reflexão para todas as pessoas que vivem num país onde a desigualdade social é massacrante. E eu vou deixar esse trecho para sua reflexão, para que você comece a pensar o que a gente pode fazer de diferente no mundo. 20 de maio. Amanheceu chovendo. Tenho só 3 cruzeiros porque emprestei 5 para Leila e buscar a filha no hospital. Olha só que interessante, aqui ela emprestou dinheiro, ela não tem, e ela emprestou o pouco que ela tem para a vizinha ir buscar a filha no hospital. A gente tem que primeiro desmistificar que quem mora na favela são pessoas que são bandidas, são pessoas de má índole. São trabalhadores como qualquer outro, de qualquer lugar. Mas o que mais me marcou é o seguinte, estou com frio e não tenho sapato para calçar. Os sapatos dos meninos estão furados. Em vários trechos ela mostra que ela catava o lixo, catava os metais, os papéis, né, que ela catava, descalça, né? É muito importante porque hoje é o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. E é importante que a gente pense, não só a comunidade negra pense a respeito de tudo isso, mas todos nós que somos brasileiros. Não dá para o Brasil se desenvolver se a gente não levar todo mundo junto. Então, até a próxima e obrigado!